Se você quer se divertir, compartilhar conhecimento, vem com a gente. O CipaCast vai começar. Tem muita informação de conscientização. Vem com a gente. O CipaCast vai começar. O PJ vem com tudo, contagiando para a prevenção e o clima animado. Projeto hashtag mochileiro da prevenção com o Instagram @PJShow. Bato palmas pra vocês que estão aqui de novo. Agradeço o carinho desse nosso encontro. Onde passo, deixamos nossa informação. Obrigado, galera. De bota, capacete, luva na mão. Vem com vocês, PJ, o Paulo Júnior. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos! A partir de agora, começando o segundo programa da temporada 5 aqui do CipaCast. E você, como você tá? Tudo bem? Família tá bem? Tá tudo certo? Os trabalhos tá tudo bem? Fazendo muita segurança por aí? Porque aqui a gente faz muita segurança, porque aqui somos o CipaCast, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, trazendo informações para você, meu amigo que tá aí, seguindo a nossa empreitada com os mochileiros da prevenção. Hoje, 17 de julho, 20 horas 27 minutos nessa noite de segunda-feira, né? E aí, tá calor, tá frio? Onde tá? Diga aqui nos comentários como que tá o tempo por aí. Tá chovendo, né? Eu acho que não é muito de chover agora, né? E eu queria dar as boas-vindas a você que está aí em casa, curtindo o nosso programa. Gratidão, lembrando que o nosso lema está aqui, ó. Somos todos anjos com uma asa só e só podemos voar quando abraçados uns aos outros. Esse é o lema do nosso podcast do CipaCast. Eu sou o PJ, do canal PJ Show, aqui do YouTube, e eu queria já pedir para que o meu amigo Zanon jogasse na tela o meu convidado de hoje para que eu possa estar apresentando, ok? Tá na tela Eduardo Milanelli, o apelido é Edu, né? Ou Mila, profissão engenheiro químico, especializado em segurança do trabalho, recursos humanos, da gestão de negócios, é mestre em metais pesados, professor de saúde e segurança do trabalho, é diretor executivo da Milanelli, FAP Online, software de gestão de SST e IHS. Filho do Ettore Milanelli, da Mercedes Bueno Milanelli, casado com Cristina, ele é pai da Eduarda e do Arthur, Duda com 12 anos, Arthur com 15 anos. Quantos anos de profissão? 25 anos de profissão. Joga na tela, meu amigo Zanon, o Instagram do Eduardo Milanelli. Então, gente, aí ó, FAP Online é o Instagram do Eduardo Milanelli. Eduardo, boa noite, bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Paulo Júnior, obrigado aí pelo convite da CipaCast. É um prazer estar aqui falando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre segurança do trabalho, que é um assunto que a gente gosta muito, né? Amamos aquilo que fazemos, né? Muito bom. A gente vai falar de digitalização, é isso? Exatamente. Vamos falar de digitalização, tanto quanto que eu vi um vídeo que ele estava prospectando aos adolescentes, eles num museu, dizendo o seguinte: tá vendo aquilo ali? Aquilo ali era uma cédula de dinheiro. Aquilo aqui a gente trocava no mercado. Hoje não. A gente tem os Pix da vida, né? Tem as moedas virtuais, né? Tem a tecnologia ao nosso encontro. Tipo, eu vou falar no telefone, eu tinha que ir num orelhão, telefone fixo e ficar ali conversando. Hoje em dia você fala andando no celular. É perigoso? É, mas é a tecnologia a nosso favor. Vamos falar um pouquinho de digitalização e falar um pouquinho de tecnologia no dia de hoje? Vamos nessa. Então vamos lá. Fala um pouquinho da questão do trabalho em questão de digitalização. O que a gente pode trazer de benefícios usando a tecnologia, a digitalização a nosso favor? Legal. Bom,
posso contextualizar um pouquinho Claro, de um fica à processo vontade. de digitalização da nossa área de saúde e segurança? Você imagina que aqui é uma cerveja, é Ok. água, tá, pessoal? Aí aqui estamos numa mesa de bate-papo entre amigos. Legal. Pessoal em casa e nós aqui. Eu acho que nós viemos numa época em que tudo era feito muito em papel, né? Então, depois evoluiu para o computador, mas o fato de fazer trabalhos em computador não significa ser digital. Posso fazer um documento no Word, no Excel, O cara no ia Access. lá e imprimia, né? Exato. Então, assim, isso não necessariamente é digital, né? Tá. Então, a gente viveu uma fase muito, vamos dizer assim, de muito documento, muito papel, muitos programas, muitos laudos, muito de tudo, mas muito desassociado e desconectado. E só te interrompendo e fazendo um adendo, tipo assim, tanto que os papéis eram importantes que ele deveria estar arquivado por 20 anos, né? Isso, exatamente. Então, assim, e aí o que acontece, né? A área de recursos humanos, especificamente, foi muito mais acelerada do que a área de segurança do trabalho. Então, assim, o que começa a mudar para a área de segurança do trabalho, senão a gente ficaria contando a história aqui lá da década de 60, 70, 80, enfim, é demorar demais, mas assim, eu acho que o primeiro momento de digitalização da área de saúde e segurança foi quando de fato o governo mudou a legislação de segurança e trabalho, né, trazendo aí o RAT, né, que é o Risco Ambiental do Trabalho, né, onde o governo, vamos dizer assim, em 2010, lança um processo em que ele quer ter mais informações digitais das empresas, né? A partir daí, ele cria o diferencial competitivo entre segmentos econômicos, criando um tributo diferente sobre o mesmo segmento econômico entre as empresas, né? Deixando um tributo variável dizendo o seguinte, a empresa que tem menor sinistralidade paga menos imposto sobre a folha de pagamento, empresa que tem mais sinistralidade na Previdência Social paga mais sobre a folha. Então, quem é melhor em termos de menos acidente, menos doenças do trabalho, paga menos imposto. Quem é pior em termos de acidente, doença do trabalho, paga mais imposto. Isso aconteceu em 2010, apesar da legislação ter começado lá em 2002, efetivamente ela entrou em vigor em 2010. Por que isso foi um diferencial competitivo e já começa um processo de digitalização? Porque para o governo conseguir monitorar as empresas no sentido de o número, a taxa de frequência, gravidade, índice de custo, para ter o índice composto e ter o FAP das empresas, eu preciso receber as informações de forma digital. Você acredita que o sistema que o governo tem hoje é confiável? Ele consegue monitorar as empresas verdadeiramente como é feito o imposto de renda hoje? Não tenho nenhuma dúvida disso. Certeza? Certeza. Que bacana. Certeza. Que bacana. Eu só não sei se ele quer, né? Assim, ou se a gente já chegou nessa etapa, mas assim, o governo está claramente montando uma ciência de dados muito bem estruturada, porque começou em 2010, né, monitorando frequência, gravidade e custo. Então, assim, a partir daí é o seguinte, e esse é um negócio muito interessante, sabe, Paulo? Porque, por exemplo, tem muitas empresas que você identifica que a empresa... É bom ouvir isso, tem sabia? 14 mil, tem 18 mil, tem 45.001, é certificada, é entendida como, né, uma empresa... assim, muito preocupada com segurança, tem uma cultura extremamente elevada, mas quando você vai olhar o índice de FAP, vamos imaginar que o índice de FAP é o índice de sinistralidade da empresa, tá? Ela, em relação ao segmento econômico dela, ela é ruim, ela está na faixa do malus. Então, assim, espera um pouquinho, será que, de fato, todos esses programas, né, toda essa governança, ela está funcionando bem? Porque, pelo olhar do governo, ela não funciona bem, porque a acidentalidade dela é muito alta. Então, muitas vezes, e esse talvez seja o maior equívoco, né, das pessoas, no sentido de entender que o fato de ter uma legislação, vamos dizer assim, que regulamenta algum segmento econômico, como a gente tem as 37 ou 38 NR já aí andando, daqui a pouco a gente já tem 40, 45, né, do jeito que vai, porque a gente quer criar NRs. Né? Sim. E de fato, é o seguinte, não são as NRs, e essa é uma reflexão que eu chamo para todo mundo fazer, não são as NRs que vão fazer a gente reduzir acidente de trabalho. Sim. Não é a NR que vai fazer a gente ter uma qualidade em governança. Mas vamos lá, vamos entender um pouco disso. O governo consegue hoje medir, ou seja, em 2010, quando ele instituiu a digitalização para entender o sinistro, ele já consegue separar quem são as empresas boas e quem são as empresas ruins. Você fez um comentário que você acha que o governo não quer ter essas informações? Eu entendo que ainda existe um descompasso no sentido de integração entre os departamentos do governo.
Porque nós temos hoje a Receita Federal, que tem uma parte dos dados, a gente tem Previdência Social, você tem Ministério do Trabalho, né? E aí dentro ainda do E-Social você tem Caixa Econômica Federal, então você tem todos os interlocutores. O que a gente percebe é que ainda não existe essa sinergia muito bem equacionada, porque com a quantidade de, vamos dizer assim, inputs que as empresas mandam para o governo, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo pode fazer uma fiscalização hoje à distância, digital, entendeu? Sabendo quem são as melhores, quem são as piores e exigindo aquilo que de fato vai mudar comportamento e cultura dentro da organização para melhorar os índices do quê? De saúde, segurança e trabalho. Porque no fundo a gente só existe por um propósito, para reduzir acidente e doença do trabalho, quer dizer, para as pessoas terem qualidade de vida. A gente existe, saúde e segurança existe para ter um ambiente de trabalho mais saudável. Tá certo? Então assim, a gente existe para isso. E muitas vezes a gente esquece, às vezes a gente é mais NR do que preocupado com a prevenção de saúde e segurança. Eu acho que, esse é um ponto que a gente precisa equilibrar, né? Eu acho que um ponto falho também nesse negócio de estimular a pessoa a lei, a NR, eu acho que já vem das escolas. Tipo, os cursos técnicos, já, olha, pelo menos eu digo por mim, né? Quando eu me formei técnico de segurança, olha, na cabeceira você não pode ter a Bíblia, na cabeceira tem que ter a NR, você tem que saber NR. Antigamente, as abordagens dos técnicos, olha, conforme NR5, elemento, item tal, você está fazendo coisa errada. O trabalhador não está nem aí para a NR. Sim. E aí, hoje em dia, não, você olha a empatia, fala, olha, você precisa fazer isso, porque se você machucar, você não vai voltar para sua casa bem. Sim. Você não está falando de lei. E você convence o trabalhador a fazer segurança. Que aí no final do curso, né, que muitos dos cursos estimulam o cara a decorar NR e outros cursos falam que você tem a responsabilidade criminal ou civil criminal, a responsabilidade de cuidar da integridade física do outro na sua coordenação é muito maior. Vou dar um exemplo para você. Foi um item de fiscalização durante décadas do Ministério do Trabalho. Décadas. Cumprimento do item 1.7b da NR1, que diz lá, criar ordem de serviço da ciência para o trabalhador, dos EPIs, dos riscos que tem nas máquinas, nos equipamentos, né? Fixar isso em lugar visível. Né? Você acha mesmo que se a gente construir uma instrução de trabalho, pôr no posto de trabalho dele, ele vai ler? Ele leu já? Já leu. Você já deu isso aí? Você já deu essa informação para o trabalhador num treinamento de integração? Deu. Ele assinou uma lista de presença? Assinou. Então você cumpriu o item da norma? Cumpriu, mas não é disso que a gente está falando. Entendeu? Quem diz que ele não vai fazer aquilo que ele está escrito? E aí, quando a gente vai para o PGR, que é muito mais complexo, tá? A gente está falando de fazer governança. Fazer governança é o seguinte, legal, eu tenho que dar essa informação para ele, eu tenho que dar a informação dos riscos, mas ele precisa ser participativo. Tá certo? Você precisa fazer auditoria, a gente precisa saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, a gente tem que ouvir o trabalhador, as linhas têm que ser mais diretas, as conexões têm que ser mais fluidas, entendeu? O fato de ter um papel, uma lista de presença assinada não significa que a gente vai reduzir que o acidente aconteça. Se eu não mudar a cultura, eu não vou mudar essa percepção de risco do trabalhador, entendeu? Da empresa, entendeu? Então, e da fiscalização, que também precisa mudar a cultura. E hoje ainda a gente vê a fiscalização pedindo o item 1.7b da NR1. Então, assim, é um contrassenso, porque quando eu penso no modelo de governança, eu tenho um ciclo PDCA que está rodando o tempo inteiro. Então, eu planejo, faço, executo. Planejo, faço, executo. Porque isso é um aprendizado contínuo. E ninguém está preocupado com isso. Então, quando eu falo da sinistralidade lá atrás, puxando agora esse exemplo, né? Então, assim, o governo tem o output da sinistralidade das empresas. Então, essa é a primeira evolução do processo. Foi muito positivo. Né? Tanto é que a gente viu no mercado deve ter dado um trabalho muito grande, gigantesco. Eduardo. Agora, olha só, tem alguns pontos que a gente precisa entender. Mudanças, elas demoram para se segmentar no país. Nós somos um país muito grande e a informação é muito difícil de chegar. Então, por exemplo, com toda a tecnologia, a rede social ainda tem essa dificuldade. A previdência social, por exemplo, é muito regida por instruções normativas. Então, assim, você pensa um colaborador da Previdência Social que recebe o tempo inteiro inputs de informação nova que está mudando na legislação da Previdência. Como é que você treina esse trabalhador, esse agente, vamos dizer assim, que trabalha para o governo? Como é que você treina? Como é que você capacita? Como é que você habilita? Na época do FAP, a gente cansou de fazer, porque nós fomos assim, um dos pioneiros na gestão de FAP, NETEP, gestão de afastamento, gestão de afastado. Né? Então a gente cansou de fazer treinamento com a equipe da Previdência pela instrução normativa. Ó, isso aqui é a instrução normativa número 31, está dizendo que a Previdência deve isso. Eles não sabiam. Então, assim, os processos são muito
truncados. E ainda né? você está falando Por isso que do um nível processo... de pessoas que já são instruídas, né? Sim, que estão na frente, que atende você ali como cliente, né, no balcão, né? Entende como é complexo? Né? Então, assim, foi todo um desafio de mudar o mercado, de mudar a previdência, porque foi isso, a gente mexeu muito com isso. Em quantos né? anos? 12, 13 anos, né? Porque em 2010 nós estamos em 2023, então falando de 13 anos de legislação. E até hoje ainda tem empresa que está assim, nossa, mas o tributo é variável, né? Então, assim, ainda tem gente que está aprendendo sobre isso. Entendi. Então, é muito demorado muitas vezes o como as informações chegam, né? Em vários níveis, né? Então, acho que esse é um desafio interessante. E depois, o segundo foi quando lá em 2017, 2018, no E-Social, decide-se que, poxa, os eventos de saúde e segurança vão entrar também para a questão do E-Social. Poxa, isso foi a segunda grande evolução. Por quê? Porque a gente sabe que era para entrar muito mais informações de saúde e segurança e que foi extremamente contido ou retido. Né? Então, entraram só o S2210, que é a parte de CAT, o 2220, que é a parte de saúde ocupacional, e o 2240, que são aí o LTCAT, vamos dizer assim, são os perigos e riscos ali, atendendo o decreto 3048. Então, só entrou isso. Mas, e aí, muitas vezes as pessoas não se ligam nisso. Né? Isso foi muito. Por quê? Porque, efetivamente, presta atenção, ainda pensando no output das informações que o governo está recebendo das empresas. Então, eu já sei quem são os acidentes e são as doenças do trabalho, porque eu já tenho essa informação lá na Previdência Social. Eu já sei a sinistralidade. Né? Eu já tenho o NETEP, não estou falando que a legislação é boa nem ruim, não é isso que está em jogo. Eu estou querendo dizer o seguinte, o governo tem as informações e sabe quem são as melhores e piores empresas em termos de acidentalidade. Com o advento do E-Social, agora, eu sei também quem tem exames alterados e quem tem exames normais. Eu também sei as CATs que são abertas por acidentes ou doenças do trabalho. E também sei quais são os perigos e riscos de exposição dos trabalhadores. Poxa, eu tenho toda a base de dados que eu posso cruzar um monte de coisa. Certo? Eu posso falar assim, poxa, peraí, no setor, por exemplo, automotivo, tem, sei lá, 100 empresas. Quem é melhor? Quem é pior? Né? E quem é melhor? Que informação que me manda? Né? Como é que está a saúde dos trabalhadores nessa que é melhor? E que é que está pior? Quantos por cento é pior? Por que é pior? Tá? Então, assim, isso me traz um nível de criticidade sobre as informações e por isso que a gente comenta o seguinte, eu conversando muitas vezes com o Orion, ele falou isso e eu achei bárbaro. O Orion é um dos prepulsores aí do governo para a entrada do E-Social de Saúde e Segurança. Tá? E aí foi uma coisa bastante interessante que ele fala assim, Eduardo, sabe o que mudou, na verdade, com o E-Social? Nada, só a percepção de risco, porque uma coisa é você ter um PPRA que está num papel, um LTCAT que está no papel guardado na gaveta, o fiscal nunca vai ver. Ou mesmo que você mande aquele papel para o fiscal, o que ele vai fazer? Ele vai engavetar lá e vai jogar fora um dia. Certo? Não vai ficar guardando aquilo, porque não tem aquilo digital, ninguém vai digitalizar aquilo. Sim. Agora, quando você tem informação digital, que eu posso criar aqui um algoritmo, né, que vai cruzar para mim N informações, que vai me falar qual EPI que a empresa, que o trabalhador usa, se ele tem exposição, a que tipo de risco ele tem exposição, qual que é o nível de exposição que ele tem, qual o grau de risco dessa exposição. Né? Então, quando eu começo a cruzar essas informações, que nível de sinistralidade tem na Previdência Social, né? Que nível de resultado eu tenho nos exames ocupacionais. Quando eu cruzo todas as informações, cara, me traz um algoritmo gigantesco. Entendeu? Inclusive, eu posso criar fiscalizações, para você ter uma ideia, o governo pode criar fiscalizações em bloco, em lote. Em lote, igual o lote da Receita Federal, sabe? Em lote. Eu vou fiscalizar 300 empresas. Eu vou pegar essas 300 e vou mandar notificação. Foi. Então, ele pode fiscalizar em lote. Pode. Entendeu? Então, ele pode. Ele pode e deve, né? Então, assim, ele está se estruturando para isso. As empresas talvez não, ou as empresas, ou os profissionais da área, ainda talvez não tenham entendido isso. Eu digo talvez porque a gente sabe que alguns sim estão muito por dentro do que está acontecendo, mas não é a maioria. Entendi. Entendeu? Ainda a maioria fica querendo, e aí quando a gente vai para a digitalização, e essa é uma mudança de mindset que é importante. Às vezes eles acham, a gente está falando de digitalização, o pessoal que está em casa, a gente não está falando de escanear documento, não. A gente não está falando de você pegar e receber um arquivo no seu computador pelo e-mail. Não, a gente está falando de digitalização de você
inserir a informação numa base de dados, aquela base de dados ser fiel, baseado numa medida quantitativa ou qualitativa, de você ter essas informações verdadeiras. Porque o computador, ele aceita, o computador e o papel aceita escrever. Aí depois, futuramente, você pode ser fiscalizado e pode trazer um transtorno para você se aquela informação for mentirosa. Então, ter muito cuidado nesse sentido. Quando a gente está falando de digitalização, às vezes vem na cabeça de uma pessoa, escanear o PPRA que estava na gaveta. Não. Digitalizar é muito mais que isso. Só para você ter uma ideia, já que você puxou esse assunto, olha que interessante, né? Então eu abasteço ali as informações de perigos e riscos, eu faço a classificação, né? E mando essa informação para o governo. Então quando eu for gerar, por exemplo, meu LTCAT, ou meu PGR, ou meu PCMSO, meu relatório analítico lá do PCMSO, eu tenho que gerar isso dentro do sistema, porque essa informação tem que ser a cópia fiel dos dados que você mandou para o governo. Um PPP da vida, né? Um PPP da vida. Porque é exatamente isso que acontece. Porque você imagina o seguinte, o fiscal chega na tua empresa hoje, ele poderia chegar dizendo o seguinte, eu sei que o teu LTCAT é esse, tá certo? Beleza? Eu sei que o teu LTCAT é esse. Me mostra os planos de ação que você faz para esse LTCAT. Não, ele não quer saber do que o LTCAT, ele já tem na mão. Ele tem o LTCAT. Tá. Ele não precisaria pedir para você o teu PCMSO, porque se ele tem os riscos e ele tem os exames, ele nem precisa pedir teu PCMSO. Ele já sabe o que você tem. Então, e aí a gente tem uma desconexão muito grande. Por quê? Vamos falar de digitalização. Muitas vezes a gente precisa pensar que é o seguinte, para digitalizar a área, a gente precisa pensar em processos, sistemas e pessoas. Se a gente desvincular isso, ou se alguma dessas 3 caixinhas não funcionarem bem, a tua área não vai estar bem digitalizada. Então, muitas vezes o que acontece, né, e o que aconteceu, por exemplo, com o evento do E-Social, as empresas, muitas acreditaram e foram desde o começo, tem aquelas que estavam no grupo piloto e tem aquelas que estavam assim, isso aí não vai entrar. Então, está na negação. Então, a gente tem todos os tipos de empresas, tá? O grande problema é esse, porque aquela que estava no projeto piloto, eu acho que essas foram muito bem, porque elas foram sentindo ao longo do tempo, né? Não tenho certeza se são 12 ou 13 alterações que nós tivemos de versões só na área de saúde e segurança. Então, foram muitas versões mudando. Então, isso deu um trabalho gigantesco para as empresas que estavam no grupo piloto do E-Social para saúde e segurança do trabalho. Tá? Mas tudo bem, passamos. Então, esse pessoal aprendeu muito. E conseguiu ver o que o governo recebia de informação, como recebia, porque recebia. Então, esse grupo foi privilegiado nesse sentido de ter a informação e entender aquilo que o governo está construindo de uma forma muito inteligente, pensando em ciência de dados. Tá? E aí eu não estou falando de segurança do trabalho, estou falando em ciência de dados, que serve para tudo. Igual quando a gente vai fazer a nossa declaração de imposto de renda, ele cruza um monte de informação, isso é uma ciência de dados. Sim. Né? Faz parte da ciência de dados, vamos colocar assim. E aí tem um ponto bastante interessante que tem aquele grupo que começou depois que falou assim, não tem jeito mesmo, eu acho que esse negócio vai vingar. Começou a implantar. Só começou a implantar como? Compra o sistema, implanta aí. Só que eu compro o sistema e implanta aí, a gente tem vários sistemas no mercado. Né? Se a gente não desenhar um belo processo, nós vamos ter problema. Por quê? Porque existiam coisas que eram feitas no passado, antes do E-Social, que hoje não pode ser feito mais. Vou dar exemplo para você. Contrata um trabalhador, ele tem que fazer 5 exames, só que eu tenho que pôr ele para trabalhar hoje. O que eu faço? Eu assino o ASO e os exames vão chegar daqui 7 dias. Entendi. Ok? Se der alterado, eu chamo o cara, repito o exame, faço N coisas. Mas isso acontecia? Muito. Em todas as empresas? Não. Mas numa boa parte das empresas isso acontecia? Sim. Posso afirmar para você. Não tenho a menor dúvida que isso acontecia. Tá? Então, assim, esse é um ponto importante. Hoje não pode mais. Quer dizer, se eu não tiver os exames, eles não vão sair no ASO. E precisa sair apto no ASO com todos os exames com as suas datas respectivas. Então o E-Social travou o processo de admissão. Não, é que sempre precisou ser feito desse jeito. Mas como isso não era fiscalizado, isso não era visto, não era entendido, o que importa é o exame clínico dele, sei que ele está bem, nesse período ele vai ficar só fazendo integração, ele nem vai para atividade de risco. Tudo bem, a empresa pode decidir um monte de coisa, mas a legislação é clara. Ele precisa fazer um exame completo com todos os complementares que é de direito lá, que está enquadrado na NR7. Ponto. Entendeu? Então, isso é mexer no processo. Entendeu? É a mesma coisa o seguinte, vou colocar o trabalhador para operar a máquina hoje, e aí a gente faz a integração daqui 15 dias. Não pode. Tem que fazer a integração primeiro para depois liberar o trabalhador para fazer os trabalhos. Ele não conhece nem a empresa que ele está chegando.
Qual que é a política de EPI? Tem que usar? Em que área tem que usar EPI? Qual que é o sinal de emergência, abandono? Como é que funciona aqui dentro da empresa? Quando a gente faz uma integração é para colocar o trabalhador dentro do contexto de governança que aquela empresa tem. Né? Então, uma série de processos eles precisaram ser estruturados. Tá. E foi muito positivo, porque muitas vezes as pessoas não têm percepção. Né? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa que é uma empresa que já se preocupa com tudo isso e não fazia nada disso diferente do que estava na legislação, que são poucas. Tá certo? Mas ele não entende que a maioria das empresas não estava nesse drive e que elas tiveram que entrar nesse drive à medida que o E-Social é implementado. Pô, uma mega vantagem para todo mundo. Entendeu? Uma mega vantagem. Então, assim, a gente melhorou, a gente subiu alguns steps aí em termos de cultura prevencionista, com os processos. E aí vem o terceiro step, que são as pessoas. Mas como é que eu treino e capacito, habilito as pessoas? Entendeu? E aí é um ponto muito crítico. Por quê? Porque ninguém dá importância para isso. A boa parte das empresas não dão importância para isso. Os caras aprenderam fazendo. Entendeu? Não teve tempo para fazer uma conexão e entender todo o processo. E aí é muito ruim, porque para quem trabalhou dentro de empresa sabe como que é isso. Às vezes te coloca num projeto lá e fala assim, não, só abastece a planilha, preenche o item 4 e 5. Você fala, mas para quê? Ninguém te explica por quê. Abastece o 4 e o 5. Então cada um abastecia uma coisa e o cara não entende o todo. Isso é péssimo. Sim. Porque, peraí, não sei por quê, mas pediram para eu abastecer uma informação. Que informação pediram? Para mim pediram para eu abastecer as informações dos riscos qualitativos. Para mim é dos quantitativos. Então, aí cada um fez uma parte. Saiu todo mundo que nem desesperado, cada um fazendo input de informação, porque precisava construir, né, toda essa estrutura para o E-Social que exigia, mas as pessoas não foram adequadamente preparadas. Muita gente. Então, assim, isso é um problema. Acho que porque isso vai dar problema, né? Em algum momento isso prejudica o processo. Né? Então, hoje a gente ainda vive nessa questão de capacitação e habilitação das pessoas para esse novo momento, que é o momento digital. Eu te falo isso com muita tranquilidade, porque, por exemplo, eu vejo que muitas vezes o cliente compra a plataforma, abastece, manda a informação do E-Social e aí você vai conversar com a equipe de saúde e segurança e ele fala, então, eu faço o meu PGR fora do sistema. Eu falo, não pode, amigo. Se você fazer fora do sistema e não for a fotografia que está no governo, você vai ser multado. Você não está entendendo? Ou seja, ele não percebe isso. Entendi. Então, isso é entender a digitalização. Cara, você não pode fazer nada fora daquela base que você construiu. Sabe? O teu inventário de perigos e risco é aquele que você manda para o governo. Sim. Tá certo? É aquele. Tem itens que são obrigatórios e tem itens que não são. Tem empresa que manda tudo, tem empresa que só manda o que está no decreto. Mas eu não construo um inventário pensando no decreto 3042, entendeu? Ou nas NRs. Eu não construo. Eu construo um inventário para a empresa. Se tiver NR, eu vou pôr NR. Se tiver o decreto, eu vou pôr decreto. Se tiver legislação do Corpo de Bombeiros, se tiver de meio ambiente, o que tiver, eu vou adequar. Porque, na verdade, eu tenho que ter, pelo PGR, a gente tem que ter um inventário de perigos e riscos. Sim. Entendeu? E dentro daquele inventário de perigos e riscos, o que for risco do LTCAT, o sistema, a própria plataforma, tem inteligência artificial já para te dizer o seguinte, ó, esses são do LTCAT, esses são do PGR, esses são do PCMSO, enfim. Eduardo, deixa eu tirar uma dúvida. É um único, entendeu? É importante tudo isso, e você está falando, é inteligência artificial, o sistema faz, alimenta o sistema... A nossa fiscalização é o sistema, é inteligência artificial. Né? Não precisa mais de pessoas para isso? Sempre vai precisar de pessoas. Esse é um ponto importante. Mas precisa de mais fiscais de trabalho? Não, precisa mais de inteligência na fiscalização. Por que 2.000 vagas estão sendo abertas para fiscais de trabalho, Eduardo? Então, esse é um ponto muito crítico. Olha só o que a gente vivencia. Isso é um ponto... Assim, eu acho que eu queria lançar só essa polêmica para as pessoas entenderem, porque o investimento no software, na base de dados, na questão do E-Social... Eu acredito que foi coisas de milhões, né? Não foi uma base de dados barata, né? Não tenho dúvida. Porque eu acho que envolveu muita engenharia, muita gente, cientistas de tecnologia, muita gente muito aquém do domínio de uma informática para chegar na conclusão. Porque se imagina, hoje, pelo menos... Acreditamos que o nosso sistema da Receita Federal do Declaração de Imposto de Renda é um recurso confiável. Não tenho dúvida. Né? Eu acredito que
para alinhar isso junto com o E-Social, eles quiseram trabalhar no mesmo alinhamento. Sim. Apesar que depender de outros pontos. E basicamente a Receita Federal está envolvida em tudo isso. Está no meio, né? Entendeu? E a Receita Federal faz muito bem isso. E eu acho que isso é uma coisa bacana. A tua pergunta ela é bastante inteligente. A única preocupação que eu tenho é o seguinte: qual o propósito que nós temos quando nós temos um processo, por exemplo, de fiscalização? Quer dizer, espera aí, o propósito da fiscalização é aumentar o nível de segurança das empresas? Se o propósito é aumentar os níveis de segurança da empresa, se o propósito é fazer com que o empregador, né, se preocupe mais com saúde e segurança, não é fazendo uma fiscalização in loco com pessoas que não conhecem a tua empresa, que não sabem o que você faz, que não entende de todos os riscos que tem no ambiente de trabalho, porque basicamente hoje o que eu vejo é fiscal chegando muito despreparado, não tem informação para enxergar o que é saúde e segurança, tá? Então assim, muitos, tá? Não estou falando todos, mas muitos. E aí é o ponto mais crítico, né? É mais do mesmo, quer dizer, porque todas as informações que eles estão te pedindo, eles já têm de forma digital. Então não faz sentido você investir, né, na pessoa com deslocamento de carro, com tempo, com pessoas, no sentido de ir fazer uma vistoria in loco, tá certo? Nesse caso, já que você tem o dado primário na tua mão, na tua base. Então, o que eu percebo é o seguinte: talvez o investimento tenha que ser feito, mas não só na questão da fiscalização. O investimento tem que ser feito com critério, com inteligência. E aí, pensando em inteligência de dados, e pensando numa ciência de dados que precisa ser muito tratada, e aí eu faço a fiscalização in loco onde eu preciso ir. Eu pego as empresas que estão piores e falo assim, não, vamos fazer uma fiscalização in loco para a gente entender por que morre 10 trabalhadores naquela empresa todo mês. Aí faz sentido. Sim. E o fiscal in loco, nessa situação, faz sentido. Agora, não faz sentido nenhum, né, eu ir numa empresa, por exemplo, que tem, sei lá, 20 mil, 30 mil funcionários, porque ali me faz eu ganhar pontos, e aí eu não preciso fiscalizar nenhuma empresa mais, né, como era feito no passado, tá certo? Porque eu atingi meus pontos do mês, entendeu? E aí eu como fiscal vou fazer outras coisas porque minha atividade esse mês acabou. Então assim, o propósito era atingir pontos. E quando o propósito deve ser melhorar o índice de sinistralidade das empresas. Como é que eu ajudo as empresas a melhorar a cultura, né, e reduzir acidente e doença do trabalho? Até porque o governo tem interesse muito grande nisso. Por quê? Quando acontece uma doença do trabalho, que há um afastamento, tá certo? Que há uma limitação de capacidade laborativa, tá certo? Ou que ele tem uma aposentadoria por invalidez, quem paga a conta é a Previdência, ou seja, de novo sai do cofre do governo. Então, vamos investir de uma forma inteligente. Sim. Pô, legal, vamos abrir concurso público para 2.000 fiscais do trabalho? Ok, mas vamos separar isso, peraí, vamos colocar, sabe? Vamos separar o joio do trigo. As fiscalizações, a gente não pode perder esse foco. Quer dizer, a gente fez todo um investimento para receber a informação digital. Então, faça a informação digital, faça inteligência de dados, né? Claro, vai ter que ter fiscal indo visitar a empresa, ok, tem que ter, mas talvez não 2.000, né? 2.000 entendeu? Muito. Talvez 2.000 seja muito, né? Talvez 50 fiscais fazendo o trabalho de inteligência, de tecnologia. Quer dizer, atualmente temos quantos fiscais? Você tem esse valor? Não é muitos, né? Eu acho que no Brasil inteiro, se eu não me engano, próximo de 3.000 fiscais. Tá? Próximo de 3.000 fiscais no Brasil inteiro. Então, assim, é um número bastante expressivo contratar 2.000. Mas aí é um ponto, a crítica, não é uma crítica, mas a sugestão, vamos dizer assim, é mais no sentido de, peraí, o Ministério do Trabalho está começando a se estruturar agora, né? Então, assim, ele está de novo voltando a ter uma característica diferente. Só que ele precisa ter uma característica diferente mesmo. Ele não pode olhar para os anos 80, ele tem que olhar para a década que vem pela frente. Ele tem que ver que a geração é outra. Ele tem que ver que o tipo de emprego mudou. Tá certo? Ele tem que ver que o tipo de risco também mudou. Né? Então ele tem que perceber tudo isso e ele tem que perceber qual o momento que nós estamos hoje. Ninguém chegou, talvez, e fazer uma análise crítica e falou, escuta, me fala aí, o que eu tenho de informação do E-Social de Saúde e Segurança? Né? Será que o nosso ministro do Trabalho tem essa informação hoje? Será que ele sabe todo, né, o input de informação que o governo recebe? Será que ele sabe? Né? Será que ele consegue enxergar a sinistralidade das empresas? Será que está conectado à Previdência Social com o Ministério do Trabalho e Receita Federal? Será que está? Eu tenho minhas dúvidas. Então, eu tenho muita dúvida, porque eu converso muitas vezes com fiscais do trabalho, tá? E eles falam assim, Eduardo, não chega nada para a gente não sabe.
Eu não vi isso. Então, assim, então isso é muito crítico, porque quer dizer, eu tenho a informação, mas não estou trabalhando a informação com a qualidade que deveria. Sabe qual é o meu receio? É dar uma BMW para uma pessoa que não sabe dirigir. Você imagina você colocar pessoas que possam conduzir um sistema, que a pessoa não é treinada, não sei se vai... E a pessoa ter que conduzir, bater de frente, representar o governo de frente. Mas espera aí, a gente foi cobrado prazo para colocar informação no sistema, não sei o quê. Aí vem uma outra pessoa me cobrar a mesma coisa que eu já coloquei no sistema. Sabe? Pode ser que na minha concepção de ignorância possa ter um desvio de duplicidade de entendimento, que é, pô, pensei que o negócio ia ser bacana, está sendo mais uma fonte de descrédito. Paulo, ó, conversando com um engenheiro de uma grande multinacional, um diretor de saúde e segurança de uma grande multinacional na semana passada, ele me falou assim, pô, Eduardo, triste, recebi um fiscal aqui triste. Eu falei, por quê? Ele falou, pô, eu tenho tudo digital, mando tudo no e-social, mostrei a mensageria, mostrei os dados para ele. Sabe o que ele veio me pedir? Um item específico da NR17, entendeu? Para trabalho sentado e tal. Aí eu falei, porra, totalmente desconecto, quer dizer, estou mandando essa informação está no PGR, tem lá o risco ergonômico, está tudo estruturado no meu documento, salvei em mídia digital para ele. Entendeu? Aí ele vem me pedir um item da norma. Ele não me pediu uma análise ergonômica da empresa, ele me pediu um item da norma. Quer dizer, peraí, eu vou ter que fazer o item da norma, eu vou ter que pescar o item da norma para mandar para ele, aí mais um item da norma. Quer dizer, então, para você ver como a gente está descompassado em termos de governança, a gente precisa pensar na gestão. O foco, de verdade, é olhar qual é o teu índice de sinistralidade, tá bom? Né? Faz sentido você fiscalizar uma empresa em termos de saúde, segurança? E aí vamos pensar, por isso que eu falo que é propósito. Uma coisa é ser legalista, outra coisa é você estar vinculado ao propósito de reduzir acidente ou esse trabalho. Tá certo? Por quê? Aí falando, tem empresa que cumpre tudo, mas tem acidentalidade péssima, e tem empresa que faz o básico e tem acidentalidade excelente. Não tem acidente, não tem doença, ou muito pouco. Tá certo? Então, assim... Quando você olha para alguma empresa nesse sentido, você se preocupa, porque você fala assim, peraí, o cara chegou aqui, me pediu 30 documentos para eu entregar, mas quando eu olho para ele, eu falo assim, então, cara, faz 3 anos que não tem nenhum acidente com afastamento na minha empresa. Entendeu? E até ouvi isso de um técnico de segurança há pouco tempo. Aqui na frente tem uma estamparia que os caras perdem um dedo por dia e ninguém vai lá. Então, assim, essas coisas, né, acontecem, entendeu? Então, como o Maia mesmo comenta lá do E-Social, e aí o discurso do Maia até, várias vezes ele falou isso, e com toda razão, né, ele falava assim, ó, só 3% das empresas hoje são fiscalizadas no país. Se você tiver azar, você vai ser fiscalizado. Mas no E-Social, todo mundo pode ser fiscalizado eletronicamente, digitalmente, sendo, né? No tempo que o governo quiser. Então, eu acho, o Paulo Júnior, que nós estamos no momento em que precisa se conectar a mesma dificuldade que a gente tem dentro das empresas, que foi implantado muitas vezes o sistema de uma forma muito rápida, sem levar em consideração aí as 3 coisas, sistemas, processos e pessoas, para o governo também é uma novidade. Então, o governo também deve se preparar para isso. E o governo precisa pensar da mesma forma. Sistema, qual sistema? As pessoas conhecem o sistema que o governo está recebendo os dados? Entendeu? Processo, qual o processo? Como é que eu cruzo as informações? Tá certo? E pessoas. Vou dar um exemplo para você, Paulo. Por exemplo, ó, quando eu vou recolher lá, eu vou mandar informação para o governo hoje, do S2240, eu tenho que mandar, por exemplo, quem tem direito à aposentadoria especial. Tá? Vamos imaginar, vamos pegar um assunto polêmico aí, ruído acima de 85 tem que ter direito à aposentadoria especial, mesmo com EPI, que, aliás, vou depois comentar sobre isso, vai ser um objeto do nosso webinar do dia 19/7, legal? Junto com a equipe do Tosini Freire, né, que eu acho que vai ter uma contribuição extremamente importante para as empresas, para os trabalhadores, para os profissionais aí prevencionistas. Porque a gente tem uma decisão do Supremo que está dizendo o seguinte, ó, o protetor não elimina a condição de risco para um trabalhador não ter direito. Isso aí é o assunto do webinário que vai acontecer. E esse webinário qualquer um pode acessar, assistir, curtir? Vai estar lá na nossa página do Instagram e do LinkedIn, da FAP Online, ok? Joga aí o Instagram da FAP Online para nós. E eu acho que vai ser um assunto bastante interessante, eu vou te comentar por quê. Primeiro, porque o número de empresas sendo fiscalizado por esse evento especificamente, por não recolher o adicional de aposentadoria especial dos 6% sobre a folha de pagamento, tá certo? Pela exposição ao ruído, é gigantesca.
Só que, cara, aí é uma coisa muito interessante, né? Como é que o governo consegue enxergar isso? Eu não recebo os dados de folha. Então eu sei se você está ou não recolhendo 6% da folha de pagamento para aquele trabalhador poder se aposentar com 25 anos de trabalho. Correto? O governo já tem essa informação, ele não precisa ir na empresa para fiscalizar. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. É a mesma coisa se eu falar assim, o trabalhador tem direito a um adicional de periculosidade. Poxa, eu sei na folha se ele paga a periculosidade ou ele não paga, ou se ele paga insalubridade ou se ele recolhe a aposentadoria especial. Então, hoje, por exemplo, se o governo quiser pegar todas as empresas que deveriam fazer um recolhimento para a Previdência Social de 6%, 9% ou 12%, ele consegue pegar? Sim, consegue pegar. Sem ir para a empresa? Sem ir na empresa. Ele já tem o dado. Ele só cria a regra, vai criar ali uma estrutura digital, entendeu? E vai falar, me fala quem são as empresas que efetivamente eu tenho risco, mas eu não tenho recolhimento. Entendeu? E eu vou dizer para vocês, são bastantes. São bastantes. Tá? Então, assim, são bastantes. Por quê? Porque não se criou a prática de fazer esse recolhimento. É uma legislação que não pegou. No entanto, o governo continua concedendo a aposentadoria especial. O que acontece? Eu estou trazendo um rombo para a Previdência Social. Tiro no pé. Porque assim, o trabalhador vai trabalhar 10 anos a menos, ou 15 anos a menos, ou 20 anos a menos, e o governo vai bancar esse custo. Entendeu? Então, assim, todos os lados ganham, entendeu, Paulo Júnior? Esse é o ponto, quer dizer, a esfera digital vai conseguir fazer com que a gente ande 10 anos em um. Quer dizer, se eu colocar 2.000 fiscais para visitar as empresas, para ver o cumprimento desse item, tá certo? Nós vamos demorar 40 anos para ver todas as empresas, ou 100 anos, ou talvez a gente nunca veja. Tá certo? Agora, digitalmente, eu posso ver todas as empresas hoje, se eu quiser cruzar os dados. Que bacana. Então, assim, a evolução e a agilidade e o processo pode ajudar muito, né, o governo, as empresas, né, e os trabalhadores. Então, acho que todo mundo ganha no processo digital. Sim, porque muita gente morrendo, né, Eduardo? Muita gente morrendo por últimas estatísticas. Gente, é gritante você ver um pai de família inadmissível, inaceitável, não voltar para casa por causa de um acidente de trabalho. O cara saiu para ganhar seu pão, trazer um dinheiro para casa, o cara se envolve em um acidente. E é o que a gente sempre pensa, é insubstituível um pai de família, uma mãe de família, um filho. A gente precisa cuidar, precisa deixar o negócio sempre em ordem, é de responsabilidade a gente poder apontar de forma real, tomar ação, porque as informações elas já estão muito claras. Às vezes as pessoas falam, como que você compara o e-social? Eu falo assim, da mesma forma que é a sua declaração de imposto de renda. Eles sabem tudo que entra, tudo que sai, o cupom que você compra no mercado, se você deixa o seu... Tudo é monitorado. Tudo é monitorado à distância e às vezes a gente fala assim, estou enganando. Não, está se enganando. Exatamente. Está se enganando. Agora, o que é um benefício, né? O que muda nas organizações com relação à entrada do e-social para a saúde e segurança? Muda muita coisa. Hoje, por exemplo, eu converso com presidente de empresa, vice-presidente de empresa, diretores, gerentes corporativos. Por quê? Está todo mundo envolvido. Porque é aquilo que o Orion fala, a percepção de risco mudou. Sim. E mudou mesmo. Então, as empresas estão muito preocupadas. Eu fiz um evento há uns 60 dias atrás, numa empresa muito grande no país. Muito grande. E online tinham mais de 100 pessoas. Isso. E nós estávamos falando para as unidades de negócio exatamente sobre a importância de manter os dados de saúde e segurança atualizados na plataforma digital. Porque o governo está vendo isso em tempo real. Imagina, cara, você acha mesmo que alguém fazia reunião para mostrar PPRA para diretor de fábrica, diretor industrial, gerente de manutenção? Não fazia nem para a CIPA, Eduardo. Se nem para a CIPA fazia, vai fazer para a fábrica? Hoje estão fazendo para a fábrica. Isso, sabe o que se chama? Mudança de cultura. Sim. E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma importância gigante nos índices de sinistralidade. Por quê? A partir do momento em que o diretor está se preocupando com isso, está delegando para baixo, falando assim, gente, esse negócio vai dar BO. Porque, é claro, tem um problema por trás disso tudo. O problema por trás disso tudo é uma coisa chamada multa. Ok? Onde por bate evento. O coração do brasileiro, onde bate o coração do brasileiro? Lá direito, lá de esquerda. Onde é o coração do brasileiro? Lá direito, lá de esquerda? Não, é no financeiro. No bolso. Sabe que o coração do brasileiro é no bolso. É no bolso. Então, assim, olha só.
quando você pensa assim, ó, um evento, se for um evento um evento de saúde e segurança vai oscilar aí de 4 mil a 169 mil, né? Alguma coisa assim do LTCAT. Então, assim, mas que seja, vamos colocar aí, que eu acho que a boa parte deles fica em torno de 8 mil. Por evento, se você pensa que você tem 50, 60 mil funcionários por evento, multiplica por 8 mil, a gente está falando de multas milionárias. Milionárias. Que ele pode ter num mês, e se ele não corrigir, ele tem no outro, e se ele não corrigir, ele tem no outro, digitalmente. Ou seja, o governo está com a faca e com o queijo na mão. Então, se as empresas não se preparar para isso, essa conta vai chegar. Entendeu? Aliás, eu posso te dizer, ela já chegou. Porque ele já está multando assim. Okay? Já começou a multar? Já começou a multar, sim. Já começou a multar, sim. Várias empresas já estão sendo multadas. Então, esse é um ponto importante. Entendeu? Então, assim, as empresas precisam, de fato, ficarem atentas a isso. Mais uma coisa, nós vamos voltar de novo. Então, tem que ser digital. Não dá para fazer LTCAT em papel, não dá para fazer PGR em papel, PCMS. Não, é digital, cara. Isso que não tem opção. Ah, mas aqui não tem dinheiro para comprar sistema. Cara, você vai ter que ter algum sistema. Você tem que conversar com o governo. O que você faz aí, você precisa mandar a informação, você precisa transmitir. Não tem jeito. Entendeu? É o custo Brasil. Faz parte do jogo. Entendeu? Ou você vai ter que entrar lá no sistema do governo e mandar unitário 1 a 1. Ah, mas putz, aí eu vou precisar contratar 20 pessoas. É a opção que a tua empresa tem. Diga para mim da FAP Online. FAP Online faz tudo isso? Sim. Nós fomos aí do grupo do E-Social, né? Eu acho que nós tivemos muito sucesso na mensageria da integração com sistemas de governo. Que legal. Então a gente foi um dos pioneiros aí a conseguir fazer essa troca de dados com sucesso. Essa migração e essa troca. Porque assim, quando eu mando a informação para o governo, eu vou chamar você de PJ. Tá? Pode ser. PJ, quando eu mando a informação para o governo, automaticamente o governo tem um tempo de processamento. Nos dias 15, por exemplo, que é o dia onde está processando muita coisa, demora mais. Tá. Mas fora esses dias, eles funcionam muito rápido e muito bem. A tecnologia que o governo adotou foi fantástica e esse é um negócio muito legal, porque mostra que isso vai durar, talvez, daqui a 50 anos, nós estamos falando dessa mesma tecnologia nessa troca de dados. Então, colocou tecnologia de ponta, né? Bate lá no governo, já gera um número de protocolo e já me manda a informação. Me manda a informação, inclusive se tiver alguma distorção, algum erro ou alguma não conformidade, ele me devolve a informação dizendo, esse dado não corresponde ao trabalhador, porque esse cara não está registrado nessa empresa, nessa folha. Então, o governo te dá todas as informações. Então, imposto de renda, né? Tipo, você coloca, um exemplo, você coloca um dependente na sua declaração. Fala, não, esse dependente ele já declarou imposto de renda. Isso, é a mesma coisa. Por quê? O sistema já tem essa inteligência, entende? Então, ele já tem as respostas em função daquilo que ele recebe. Tem alguém que está apertando o botãozinho e mandando informação para você? Não, é a regra de negócio que está dentro da plataforma do governo. Entendeu? Então, isso é muito legal. Então, assim, manda a informação, ele manda o número do protocolo, você fica com o número do protocolo que, de fato, o governo recebeu a tua informação e aquela é a tua garantia de que você está compliance e que, num processo de fiscalização, você não vai ser multado, porque você mandou a informação. Né? Então, ponto importante para todo mundo saber, quer dizer, os eventos de saúde e segurança precisam ser encaminhados, né, até o 15º dia útil do mês subsequente. Tá certo? E os eventos de CAT aí tem que ser realmente encaminhados, se for óbito no mesmo dia, né, e até um dia aí para você emitir a solicitação da CAT eletronicamente. Também a mesma coisa, você manda as informações como você mandava lá na 4.0 na web, né, da CAT, só que você manda a informação e você recebe o número Hoje da CAT. Já não existe mais, né, isso? O sistema ainda está ativo da 4.0, mas as empresas precisam mandar pelo evento 2210 do E-Social, tá? E hoje você tendo um sistema igual o FAP Online, hoje ele faz toda essa gestão, já alimenta o sistema do governo e você tem essa alimentação de dados. Sim. A vantagem que eu acho que a gente tem de um diferencial competitivo no mercado bastante grande é que, além de ver todas as informações que eu mando para o governo, eu ainda controlo dentro da minha plataforma toda a parte de sinistralidade. Então, nós somos especializados também na gestão de FAP, NETEP, gestão de afastamento e de afastado. Então, eu sei, todo mundo que está na Previdência, quem não está na Previdência, quem está no limbo previdenciário. Né? Então, assim, eu sei se aquele afastamento é um acidente de trabalho, é uma doença ocupacional ou não, se é uma doença comum. Né? Então, assim, a gente consegue ter uma suíte de dados e que se cruzam dentro da plataforma de uma forma muito interessante. E confiável, né? E confiável. Esse é um ponto, quer dizer, e aí chamando a atenção, né? Eu acho que esse é um ponto, sabe, o PJ,
que a gente precisa mudar mindset de técnico de segurança. Tá. Né? Então, assim, desculpa, cara, não estou falando que não é importante, mas não dá só para ficar fazendo inspeção de validade de extintor, cara. Não. Saca? Não, vamos. Às vezes, eu percebo muitas vezes, né, quando entra os profissionais da área técnica para fazer, por exemplo, validação de plataforma, os caras estão preocupados em. Eu vou conseguir cadastrar o extintor para ver vencimento? Eu falei, porra, meu. Aí me assusta, entendeu? Porque eu falo, nossa, a gente está em drives muito diferentes, porque pensando no operacional, no tático, no estratégico, cara, se a gente não entender o que é o estratégico, sabe, a gente não vai construir o tático, tá certo? E a gente nunca vai sair do operacional. Né? E a gente percebe, esse é um ponto importante, os profissionais de SESMIT, né, eles mudaram muito a gente percebe o valor deles nas empresas mudaram muito, né? Para aqueles que se posicionam, para aqueles que querem aprender, que aqueles que querem entender aquilo que é importante para o negócio, onde paga o salário dele, onde ele trabalha. Entendeu? Mas a gente também tem muita gente que está naquela zona de conforto, que quer continuar fazendo ata de CIPA, que quer continuar fazendo inspeção, que quer continuar fazendo a integração, controlando gente que sai e entra dentro da empresa, controle de acesso. Então, assim, integração. Então, assim, cara, integração, faz um vídeo, coloca o cara lá, põe a provinha e tal, né? Faz tudo web, não perde tempo com isso, não perde seu tempo com isso. Se você não digitalizar isso, eu falo digitalização. Né? Isso você pode fazer tudo digital, entendeu? Então, assim, não perca tempo com aquilo que não agregue valor, porque no final do dia é o seguinte: está reduzindo acidente, está reduzindo doença, está reduzindo afastamento para afastado, está desenvolvendo trabalho com mais qualidade. E é isso que importa. Quando a área de saúde e segurança não é lembrada dentro da empresa, é porque ela funciona bem. É que nem a área de manutenção. Pô, os caras da manutenção estão jogando truco? Estão, porque as máquinas estão funcionando, que é uma beleza. Está produzindo, que é uma maravilha. Né? Eu já ouvi isso dentro de muitas empresas. E é muito por esse aspecto. Entendeu? Para nós que trabalhamos com tecnologia, é a mesma coisa quando você está falando, por exemplo, em proteção de dados, LGPD, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, que está funcionando, né? Está performando bem, o sistema está rápido, não estou conseguindo mandar as informações, estou recebendo as informações, é a mesma coisa, né? Tem todo um processo de manutenção, tratativa, da mesma maneira. Se funcionar, se os departamentos funcionarem muito bem, nem serão lembrados. E que bom. Bom demais. Né? É igual um dia eu fui fazer um treinamento de brigada, o cara, eu não quero fazer mais treinamento não. Eu falei, por quê? Não, eu só apago o fogo quando tem treinamento. Eu falei, vixe, que coisa boa, né? Que coisa legal, é sinal que... Porque a teoria é diferente da prática, essa descontração nossa aqui é diferente. Que bom que você nunca fez uma compressão cardíaca, você nunca fez um... Não, que bom. E é interessante tudo isso quando a gente fala de digitalização, de tecnologia a nosso favor, como profissional da área de segurança, o profissional que sai da caixa, porque ter um profissional da segurança do trabalho, você contrata um profissional da área de segurança do trabalho, que o cara não tem nem noção de conduzir um FAP online, não saiba fazer nada digitalizado, não saiba ir lá enviar um e-mail ou responder um e-mail, é você comprar, é você pagar, matar formiga com bala de canhão. Você pagar por um profissional para ele fazer o mínimo que qualquer outro poderia fazer. Hoje a gente precisa cumprir a lei NR4? Sim. Hoje existem profissionais bons de mercado? Sim. Conheço bons profissionais que têm alto valor agregado de conhecimento, que tem um valor de salário altíssimo? Tem. Mas são pessoas que buscaram sair da caixa, que buscaram entender que hoje a tecnologia, a digitalização, a busca, o entendimento, buscar o melhor para a gestão, isso é economia para a empresa. Não tenho dúvida. Né? A questão tipo assim, o governo hoje, se ele quiser montar um fundo de caixa e ter a sua reserva fazendo uso do e-social, pronto. Mas vai fechar as empresas. Mas não vai conseguir pagar tudo. Parcela. Ele tem a faca e o queijo na mão hoje, se for bem conduzido a parte de segurança. Então, é isso que a gente queria entregar, e eu queria só dizer o seguinte. Pessoal, esse assunto aqui é mais um assunto que eu trago nessa quinta temporada, que a gente teria conversa para até meia-noite, 2 horas da manhã, 1 da manhã, vira o dia, outro dia, porque é um assunto muito interessante. É um assunto que você que está em casa pesquisa, e aí eu queria já convidar o Eduardo ao vivo aqui
para ele estar participando com a gente na sexta temporada, para a gente trazer um pouquinho mais. Com a sexta temporada, a gente ainda não vai conseguir passar tudo para vocês. Vai ter que ter a sétima, a oitava, a nona, a décima, para a gente falar de tecnologia, digitalização para você que está em casa. Ok? Então, Eduardo, eu vou deixar o convite para você. Você fica à vontade de uma outra oportunidade de a gente poder falar de digitalização e tecnologia dentro da plataforma FAP Online. Ok. Entrar um pouquinho mais no detalhe, falar um pouquinho da importância e porque isso é importante. Porque é interessante, eu posso estar muito enganado, né? Eu estou fora do mercado. Eu queria saber qual é a pressão sonora lá de um setor. Opa, vou entrar aqui no setor, aqui no digital. Opa, legal, tranquilo. Cadê o PPRA? Tá lá no almoxarifado, lá no arquivo. Abre o arquivo. Página que tal? Olha o tempo que se perde. E a facilidade que você tem, a informação na mão, pensando como gestor ou pensando como empresa. Não tenho dúvida. Né? Exato. Queria que você fizesse essas considerações finais para que a gente pudesse fechar mais essa segunda série da nossa temporada 5 aqui do CIPAcast. Bom, PJ, obrigado aí pelo convite, adorei conversar com você, foi muito bacana, o assunto é um assunto apaixonante, eu acho que a gente está no início. Eu vejo o brilho no seu olhar quando você fala isso, você falou assim, eu falo muito, mas quando você fala da coisa que gosta, cara, é o que eu falo, vai até altas horas. O ponto principal é o seguinte, acho que nós estamos num momento ímpar, nós estamos começando a digitalização da área de saúde e segurança, é um início, é um embrião ainda, por quê? Nós precisamos ir juntos, nós temos empresas que estão muito lá na frente, né? Nós temos empresas que estão no meio de um caminho e tem gente que não começou. Então, assim, nós precisamos caminhar juntos, senão vai ficar muito distante quem está lá na frente para quem nunca começou. Porque não é simples. Né? Capacitar, habilitar pessoas, mexer em processo, né? e mudar o jeito de trabalhar. Esse é o principal. Né? Muitas vezes a gente tem uma rotina, né? A gente chega, toma um café, né? Vai ali, conversa com um, conversa com o outro, vai abrir o e-mail, faz tal coisa, vai para a fábrica, faz uma inspeção, vai liberar um serviço, tem uns prestadores de serviço lá na porta, tem que liberar documento para ele, tem que fazer... Tem N coisas. E a gente vai ter que mudar esse jeito, cara. Né? Então, assim, e como é que eu começo a mudar, né, esse processo? Então, pensar naquilo que te toma muito tempo e que te traz muito pouco valor agregado. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da nossa plataforma de gestão de terceiro, que é uma coisa que traz um problema muito grande de tempo para os profissionais de SESP dentro das organizações, entendeu? O serviço é Service Desk. Eu ponho já pela atividade que o cara vai fazer, o tipo de trabalho que ele vai desenvolver, eu já padronizei os documentos que ele tem que entregar. Se ele não colocar tudo dentro da plataforma, preencher com todos os dados, entendeu? Ele não vai entrar na empresa. Eu só vou olhar na plataforma se os dados estão corretos ou não. Mandou isso aqui, deixa eu ver. Tá, tem isso, tem o treinamento tal, tem a capacitação. Eu aprovei, já está na portaria, já me resolveu um problemão, você entendeu? Ele vai fazer integração, faz digital, vai ter que passar por todo o processo, vai ter provas. Ele vai fazer as provas, já vai vir na minha plataforma. Quer dizer, então quando você começa a mexer em todo esse processo, estruturar isso tudo de uma forma digital, e aí é digital, entendeu? O prestador de serviço não é um problema mais para você, ele não vai te tomar seu tempo. Vai te sobrar mais tempo para aquilo que você precisa dentro da organização, daquilo que a organização precisa de você. Então, eu só estou dando um exemplo, a mesma coisa para a entrega de EPI. Né? Tem algumas crenças muito críticas na área. Né? Então, assim, todo mundo comenta que, por exemplo, biometria para entrega de EPI é ótimo. Depende, tem lugar que é ótimo, tem lugar que é péssimo. Se o cara usa luva, se ele está em contato com graxa, com óleo, essas coisas todas, a biometria nem pega. A minha eu não tenho. Entendeu? Então, assim, tem outras formas de entregar, entendeu? Então, assim, pode ser eletrônica, assinatura eletrônica, tem N jeitos de entregar. Tem a leitura da íris, né? Da íris, né? Ou então a mesma imagem da pessoa. O rosto a da facial, pessoa, isso, a facial. Então, assim, tem várias tecnologias, tem uma série delas. E muitas vezes a preocupação do cara tem biometria, não é a tecnologia que vai resolver meu problema. Né? E aí eu pergunto para o trabalhador, por exemplo, assim, como é que você entrega EPI na empresa? Aí ele fica... eu entrego de diversas maneiras, mas qual? Não sei muito bem na unidade e tal, ele não sabe. Então, assim, eu não sei se ele passa no almoxerifado, tem um outro que o estagiário pega um carrinho e sai empurrando, o outro, cada um faz de um jeito. Então, assim, se eu não penso no processo, na tecnologia não vai resolver o problema. Sim. Você entende? Então, nós estamos ainda numa fase muito embrionária de aprendizado para irmos para uma esfera digital.
O que nós podemos dizer é o seguinte, hoje nós estamos digitalizados, se a gente pensar em operacional, tático e estratégico, nós estamos no estratégico bem digitalizado, porque a informação já está indo para o governo, daquelas informações que são mais importantes. Sim. Quando você entra dentro de uma empresa, você tem que fazer um diagnóstico. O diagnóstico hoje é ter um inventário de perigos e riscos. Está mandando para o governo. Né? Uma parte tática, mas a parte operacional, ela nem é vista ainda. Ela ainda vai chegar, mas ela não é vista ainda. Então, não adianta eu querer valorizar demais o operacional se o que eu estou entregando é o estratégico lá em cima. Então, a gente precisa permear por essa pirâmide, né? E fazer com que o profissional consiga entender isso. Ele precisa participar disso. Né? E aí tem um desafio das organizações. Precisa envolver os profissionais de SESMIT, né, nessa coisa chamada e-social. Muitas vezes o RH cuida de tudo e a saúde e segurança não sabe nem o que está fazendo. Né? Então precisa ser envolvido. Ele precisa saber. E se você que está me ouvindo aqui não for envolvido, pergunta para a tua empresa como é que você está mandando o dado do e-social. Se eu não estou participando, o que eu posso conhecer um pouco melhor como funciona a minha empresa, porque muitas vezes o profissional não conhece a empresa dele. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso. Tem muito. Obrigado aí pelo seu convite. Que isso. Não tinha pessoa melhor para falar desse assunto. Né? Quando eu tive a oportunidade do presidente do Sintesp, que ele me recomendou você. Entre em contato com o Eduardo, que o Eduardo tem muito para somar no CIPACast. Ele teve na temporada passada, aí eu entrei em contato, ele passou o seu contato, eu entrei em contato contigo, você me intermediou com a Juliana, e aí a gente chegou a essa... Rapaz, a gente tem muito para poder conduzir. Vamos falar do webinário que vai acontecer no dia 19. Entre em contato com a rede social do pessoal da FAP Online, tá? @FAP Online, para que você possa estar sabendo mais detalhes desse webinário. Tá? Deixa eu agradecer o pessoal que esteve conosco. Né? Aqui em cima, joga para mim o QR Code da OnSafety para nós, meu amigo Zanon. Tudo certo? Deixa eu falar da OnSafety. A OnSafety desenvolve tecnologia para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável por meio de um aplicativo. Ele entrega soluções que promovem cultura de compliance e SST. O pessoal da Cesla, joga o QR Code da Cesla aqui. Ó. É uma plataforma safety para a indústria 4.0 com foco na gestão de alto risco, desenvolvida por um time de engenharia de risco com mais de 20 anos de mercado. Grupo Querino, há 15 anos de trabalho para formar também a Futuro Seguro. Somos especialistas de contratos corporativos, o Grupo Querino está com a gente. EHS Assessoria e Consultoria, Treinamento de Segurança do Trabalho de Olambra para o Mundo. Pessoal da Introseg, joga aqui o QR Code do pessoal da Introseg. Introseg nasceu em 2010 com serviços de consultoria e treinamentos focados na área de segurança do trabalho, localizado na cidade de Hortolândia, ok? Expo Proteção, Expo Emergência, em setembro, isso mesmo, 13 a 15 de setembro, tem feira de segurança na Expo Proteção, Expo Emergência. E no mês que vem tem Protec, a feira internacional que vai acontecer 8, 9 e 10 de agosto. FAP Online, somos uma empresa especializada em governança de saúde e segurança do trabalho. Atendemos a empresas de diversos segmentos em todo o Brasil. Aqui você encontra um time de especialistas pronto para atender e assessorar. Aplicação 100% web, assessoria contínua, rede credenciada, gestão integrada. Estamos falando da FAP Online. BB Comércio de Materiais Recicláveis. Empresa do segmento de engenharia reversa, destinação de passivos ambientais, entre eles materiais eletrônicos, eletrodomésticos, plásticos e metais em geral. BB Comércio de Materiais Recicláveis Limitada. Também Vetor HSE, empresa de engenharia industrial com foco na adequação de máquinas e de NR12. Também com a gente, Revista Norminha, norminha.net.br, são os apoiadores, são as pessoas que fazem esse programa acontecer. Agradecer a todo mundo que esteve conosco nesse segundo programa. Obrigado a você que em casa, no seu trabalho, no lazer, esteja assistindo esse programa. E aqui ficam os nossos agradecimentos. Na semana que vem, ok? Às 8h27, nesse mesmo canal, estaremos com o CIPACast. Valeu, um abraço, fiquem bem, boa noite a todos.
que mais importa na sua vida? Sua saúde? Seu trabalho? E se você pudesse cuidar da sua saúde e da segurança dos seus negócios num mundo totalmente digital? Na FAP Online, oferecemos soluções tecnológicas para monitorar a saúde dos colaboradores, gerenciar riscos, garantir compliance, reduzir custos e melhorar o bem-estar, com produtividade e lucratividade. Somos mais que uma empresa de tecnologia. Oferecemos assessoria especializada, rede credenciada e serviços de saúde ocupacional e segurança do trabalho. FAP Online, há 10 anos criando um mundo digital para cuidar da vida real. Ei, você que quer ser um bombeiro civil e se destacar no mercado de trabalho, venha para a Introseg e aproveitar o que tem de melhor no treinamento de formação de bombeiro civil. Aqui no centro de treinamento da Introseg, você vai aprender na teoria e na prática com os melhores profissionais do mercado com formação internacional. Vem para a Introseg, espero você! Pequenas atitudes, grandes resultados. PJ Treinamentos, palestra, cursos, prevenção de acidentes com criatividade. E nossa palestra tem muitos personagens. PJ Treinamentos, é só conhecer que tenho certeza vai te surpreender. Palestra, cursos e eventos é a melhor opção. PJ Treinamentos é a melhor da região. PJ Treinamentos, palestras, cursos e eventos. Pequenas atitudes, grandes resultados. Prevenção de acidentes com criatividade. Temos personagens como palestrante cadeirante, vovô palestrante, Angelino, um boneco ventríloco, show de stand-up com ventríloco humano e o quadro ventríloco, show de paródias e muito mais. WhatsApp 19 98290 5040. Siga PJ Show no Instagram e YouTube e acesse www.pjtreinamentos.com.br.
Olá, eu sou Josemar Querino, presidente das empresas do Grupo Querino. Hoje, o Grupo Querino é composta por 3 empresas: Grupo Querino Segurança do Trabalho, Instituto Querino e a Fábrica de Instrutores. Hoje, com 15 anos, o Grupo Querino Segurança do Trabalho se destaca sendo especialistas em contratos corporativos, em cursos e treinamentos, atendendo às normas regulamentadoras, sendo a empresa que mais vende cursos e treinamentos em todo o Brasil. Já a Fábrica de Instrutores vem formando instrutores em normas regulamentadoras, não somente na área técnica, mas também na área andragógica, desenvolvimento humano, comportamental e inteligência emocional, através do Instituto Querino. Conheça um pouquinho das nossas instalações.